Todos. Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios capítulo 2. Os versículos de 1 a 10, irmãos. Vamos ficar em pé para a gente fazer a leitura em reverência à palavra de Deus, né? Vamos lá. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera ou atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Ele, com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Pode sentar. Eu quero retomar aqui o assunto que eu deixei no domingo passado. O tema aqui, na realidade, Paulo está continuando o que ele havia proferido no capítulo 1. Os irmãos lembram? Paulo não mudou de assunto no capítulo 2. Ele está falando, está mostrando aqui que tudo o que ocorreu na eternidade foi em Cristo. A eleição, a nossa escolha, foi feita em Cristo. Deus não escolheu o povo dele baseando em pessoas. Fulano de tal creu, então eu vou escolher. Aquele fulano de tal, ele vai frequentar aquela igreja, então eu vou escolher. Não tem nada disso. A escolha foi feita em Cristo. Pronto. Isso é eternidade. Isso quando não existia ninguém mais a não ser a divindade. Deus não foi criado. Ele é Deus para todo sempre. Mas quando entrou no tempo adequado, chamado na Bíblia em Gálatas, plenitude do tempo, dos tempos, Cristo veio e na cruz ele ocupou o lugar dos eleitos. E os eleitos foram postos em Cristo na cruz. Esse ensino, queridos irmãos, está bem claro. Eu já passei e repassei várias vezes para vocês ali em Romanos capítulo 6. A morte de Cristo é a morte dos eleitos. Individualmente falando, a morte de Cristo é a minha morte. Coletivamente falando, o sepultamento de Cristo é o nosso sepultamento. Individualmente falando, o sepultamento de Cristo é o meu sepultamento. E assim segue a ressurreição dele,
É a minha ressurreição. E é mostrado isto no batismo, simbolicamente, irmão, símbolo. Tá? Batismo é símbolo. Por isso que o batismo bíblico é o batismo por imersão. Não é jogar água na cabeça, não. É sepultando, tá vendo? Morto, sepultado e ressurreto. Tá? Então tudo isso implica morte para o pecado, para o mundo e nova vida na ressurreição. A ressurreição de Cristo é uma explicação de que eu morri para os interesses do pecado. Tá? Crente é assim, queridos. É pela fé. Você não vai sentir isso. Nós não vivemos de sentimento. Nós vivemos da realidade bíblica. É o que está escrito. Tá? E nós abraçamos isso pela fé. Nós agarramos isto. Tá? Então é isso que Paulo está tratando aqui, queridos irmãos. Agora, é óbvio que o perigo aqui está em que muitos se agarram na doutrina da eleição. Mas a experiência, tem experiência? Tem. Foi quando eu me converti. Se não houve conversão, não tem história para mim. Por exemplo, a dona Vívia nasceu na família Almeida. Quando ela nasceu, ela tem um histórico para contar. Se ela não tivesse nascido lá, Vívia não existiria. Ela não teria uma história na família dela. É assim a vida cristã. Se eu nunca me converti, eu não tenho uma história para mim. Tá? É depois da minha conversão que eu entendi que não foi decisão minha, foi decisão de Deus. Que Ele me escolheu antes da fundação do mundo. E que no dia próprio Cristo veio para morrer em meu lugar. E na conversão foi um novo nascimento. Agora eu tenho história para contar. Então o que eu vejo hoje, há muitos que correm para abraçar a doutrina da eleição, e a Bíblia não faz isso. Ela fala para mim correr para a cruz. Foi lá que eu entendi. E o meu Senhor morreu em meu lugar. Veja, irmãos, esses hinos que cantamos aqui, eu os trago. Se não fossem hinos bíblicos, eu não traria para vocês. Eu procuraria outros hinos. Mas eles são tão importantes que eles ensinam exatamente o que a Bíblia mostra. Tá? Então, desculpa. Quando você abre o capítulo 2, versículo 1, veja o que está escrito. Ele vos deu vida, estando vós mortos. Lições preciosas, elas exalam desse texto. A primeira lição é para nos humilhar. O evangelho bíblico, as doutrinas bíblicas, elas nos humilham, gente. Se eu não me cair perante Deus, eu sou orgulhoso. E você na vida cristã não pode ser. Não estou falando perante os homens. Perante os homens, o crente deve ser corajoso. Tá? Não mostrar simplicidade. O crente não é bobo. O crente é corajoso. Tá? Ele não maltrata os outros, mas também ele mostra que ele é ousado, fiel a Deus. Eu falando perante Deus, humilhados. E esse texto aqui nos humilha. Tá? Porque eu era morto. Tá vendo? Quando Cristo morreu, todos os eleitos foram colocados nele. E agora? Como é que estão os eleitos? Vamos supor que Agnaldo, vamos apenas usar um nome aqui simbólico, ele é um dos eleitos, ele não se converteu. Como é que ele está agora? Ele está morto. Tá? O que você espera do morto, irmãos? Você espera que o morto vai falar?
Vai andar? Vai sentir? Vai pensar? Não. Ele é morto. Quando morre um ente querido seu, dá uma olhada, chama, chora, grita, ele não vai agir. Ele está morto. É assim. Então, os irmãos percebem como a graça opera? A graça mostra o passado, mostra o que foi feito na eternidade, o que foi feito na cruz, e agora, pela pregação, a graça chama os eleitos, abre os olhos, desperta, tira do túmulo. O homem no pecado, ele está lá no túmulo, está tudo escuro lá, ele não vê nada. Quando você vê alguém saindo, ele sai para pecar. Ele vai sair da casa dele, ele vai para o trabalho dele, vai para a escola, ele vai para um passeio, mas ele vai para pecar. A vida do ímpio é assim. A Bíblia diz em Efésios que ele é completamente ignorante das coisas de Deus. Ele não entende. Ele não sabe o que é adorar. Ele não sabe o que é louvar. Ele não sabe o que é orar. Tudo ele faz dentro da escuridão onde ele está. Ele busca seus ídolos. Ele crê nos ídolos dele. O mundo é para o homem no pecado o que ele gosta. Ele gosta das músicas mundanas. Ele gosta dos ídolos mundanos. Ele gosta do ambiente. Ele respira um ambiente mundano. Até a morte chega na hora para dar um conforto para ele, para empurrá-los para o inferno. Eu estava morto. É depois que ele chama que a gente abre os olhos. É ressurreição isso. Ser crente é sair da morte para a vida. Se está na morte é porque não tem vida. Então o evangelho, ele vem pegar o pulso da gente e sondar. Será que está vivo ou está morto? Né? Eu me lembro lá em São Paulo, na década de 70, eu estava passando depois do tempo de chuva, e tinha alguém, acho que era um bêbado, estava caído, e percebi que ele já estava morto. Eu não sei porquê, talvez o próprio estado dele, não foi assassinato, não foi nada, mas ele estava morto. É assim o homem no pecado. Então, queridos, cuidamos, porque nós estamos numa época em que Satanás pega os mortos e dá a impressão para todos que os mortos estão respirando, estão orando, estão louvando, estão mortos. Porque você quer ver o mundo dentro da igreja? Traga o mundo para dentro da igreja e os ímpios vêm. Então, nossa história, ela está fundamentada na cruz, em Cristo. Eu estou sendo bem forte e traçando isso, quer dizer, marcando bem isso aí, para vocês entenderem. Minha história está em Cristo. Fora dele, eu sou 0, 0, 0, 0 e um pobre condenado. Tem nada a ver com minha igreja. Você pode ser dessa igreja e não ser crente. Você pode ter uma Bíblia e não ser crente. A nossa história está em Jesus. Eu estava na cruz, eu estava na morte, eu estava na ressurreição dele. Estava? É porque fui eleito antes da fundação do mundo. Como é a minha vida agora? Brilha a glória de Cristo. Mesmo que eu seja cheio de defeito, mesmo que eu seja cheio de vamos dizer assim, fraqueza, dependo de Deus, mas vai mostrar na minha vida o quanto eu sou fraco, o quanto eu corro para Ele, o quanto eu busco na palavra. Está vendo? O crente não é perfeito, ele é sensível a Deus. Olha os ímpios lá fora, a vida deles é pecado, da cabeça aos pés, não tem nada são nele. Eles são controlados não pelo pecado. O domínio do pecado na vida de um homem não crente. Bom, agora nós vamos para outra parte. Nós vamos mostrar aqui para os irmãos o que Paulo fala como era a nossa vida. Ele fala em 3 aspectos.
Ele apresenta, irmãos, o que para nós era normal antigamente, agora é anormal. O que é? 3 coisas: o mundo, o diabo e a carne. Vou repetir aqui? Vamos. Tem 3 coisas para as quais eu, quando era incrédulo, eu era normal. Eu vivia naquilo. Para o mundo, para o diabo e para a carne. Está vendo? Então você só decora. São 3. Esses 3 pináculos terríveis que operam nesta vida aqui. E Paulo fala que nós éramos assim. Então só recorda. Você lembra quando você pega uma foto sua antiga, né? E você recorda da sua vida? Você pega essa foto aqui de Efésios capítulo 2. Olha para elas. São 3 fotos. Como eu era com o mundo. Como eu era com o diabo. E como eu era para a natureza carnal. Vamos lá? Olha o capítulo 2, versículo 1. Ele vos deu vida. Liga esse versículo com o versículo 20 anteriormente. Liga. Versículo 1 do capítulo 2 com o versículo 20 aqui anteriormente. Ele vos deu vida, estando vós mortos. Onde? Nos vossos delitos e pecados. Os irmãos estão vendo a tumba aí? Para Deus, o pecado e a morte operam junto. Está vendo? Delitos e pecados. A palavra delito aqui indica que eu estava caído. Está vendo? Igual eu vi aquele morto lá em São Paulo. Ele estava lá na sarjeta, caído lá. Morto. O homem do pecado, ele é caído. Você não espera que o morto vai andar. Vai? Não. Ele anda para o mundo. Ele anda para os bares. Ele anda atrás das suas músicas, seus shows. Gasta o dinheiro deles com isso. Eles vivem das suas pingas e cervejas. Eles vivem atrás de suas paixões. Eles trabalham para construir esse mundo. Quando vem um feriado, eles correm para onde? Para a praia, para os bailes. Vem o carnaval que está agora funcionando no seu auge. Eles estão atrás de quê? Divertimento, amizades, prazeres. Eles vivem assim, queridos. E agora? Estão mortos. Estão caídos para Deus. Milhões e milhões caídos na sarjeta. Está vendo? Nós éramos assim. Agora vamos olhar, irmãos, do aspecto do homem natural. Como é? Vamos olhar o mundo. Eu mostrei para vocês, isso vale a pena repetir. Olha o versículo 2. Nos quais o quê? Delitos e pecados, está vendo? Andastes outrora. Os irmãos sabem bem o que significa a palavra outrora. Nossa vida no passado. Graças a Deus que tem essa história do passado. Tudo morreu para lá, né? A vida passa, a gente olha pelas fotos nossas, né? Veja, segundo o curso deste mundo. Domingo passado eu procurei dar isso para os irmãos. Eu vou repetir porque eu sei que vocês esquecem. Cada vez que eu tento ilustrar, melhora um pouco, né? Toda vez que você pinta um quadro, vem na mente a pintura que você está fazendo. Porque você vê a pintura. Né? E agora eu quero tentar, em minhas palavras, pintar esse quadro para vocês. A palavra curso aqui. Vocês estão olhando? Talvez você tenha uma Bíblia mais atualizada, uma Bíblia mais moderna. Tem vários. Você só abrir lá na internet, você descobre que tem várias traduções. Você vai e escolhe aquela que você mais gosta. Eu prefiro a atualizada ou a corrigida, para ler na igreja. São as mais antigas. Aqui está curso. A palavra curso, ela normalmente é traduzida por século. Agora vocês sabem bem o que significa século.
Século é 100 anos. Mas as 100 anos dá a ideia de que eu vivi dentro desse período. Eu não tenho mais do que isso. Acabou aquele período que o homem vivia 200, 300, 400, 500, 900 anos. Mas mesmo que fosse 900 mil anos, seria o período que eu estou vivendo. O que a Bíblia está falando, irmãos? Ela está dizendo que esse período, vamos supor, entre 1 a 100 anos, é meu período de tempo. Sabe o que é aquilo ali? Nada. A Bíblia sempre compara a minha existência à luz da existência de Deus. Deus tem tempo. O tempo de Deus é diferente. Ele é eterno. Com Deus não tem ontem, nem amanhã. Ele é. Agora, você entende? Não. Porque nós estamos lidando com a eternidade. Mas quando Cristo entrou no tempo, a Bíblia marca. Os anos dele são sem fim. Tá? Então você vê Deus no tempo na Bíblia. Você vê. Passa 400 anos, Deus está contando a história. Passa 700 anos, Deus está contando a história. Passa 300 anos, mesma coisa. Não há mudança. Dentro do meu tempo, eu mudo. Eu era pequeno. O Theo é pequeno. Mas daqui a uns 10 anos, ele já está um rapazinho quase, um junior. Né? Talvez com a minha morte, já é um junior. O tempo muda e eu mudo. Dentro desse período, está o que ali? Delitos e pecados. Então, ao entrar pelo nascimento, eu entro na morte. Eu entro no chamado período de corrupção, em que eu vou morrendo paulatinamente, aos poucos. Eu vou morrendo. Meu corpo vai morrendo. O tempo vai marcando a minha vida. Dentro desse período, eu posso chegar até 100 anos. Está vendo? Mas a corrupção grita. Canseira e enfado. Está vendo? Eu não posso, nesse período, burlar a morte, nem burlar o pecado. Não tem jeito. O pecado e a morte trilhará a minha carne, massacrará meu ser dentro desse período. E eu posso morrer a qualquer momento. Está vendo? É dentro desse período que nós cantamos aquele hino, Importará o Senhor Jesus? Dentro desse período de 100 anos, o meu Senhor está guiando a minha vida. Ele me tomou nesse período. Mas quando eu não era crente, o que eu era? Eu vivia assim. Começou aqui, terminará aqui. Ah, mas eu posso ser rico. Começou aqui, termina aqui. Ah, mas eu tenho muito amigo. Começou aqui, termina aqui. Mas eu não tive nada, fui pobre, miserável, sofrendo, doente. Começou aqui, termina aqui. Quantos anos foram o que eu vivi? Eu estou agora com quase 70 anos. Veja, eu não sei. Você vai esticar um pouco mais. Chegará século. Não sei. Está vendo? Então não há avanço dentro desse período. Só há corrupção. Só há destruição dentro desse período. Por quê? Porque esse período aqui tem mortos, delitos e pecados. Está vendo? E o que reina aqui, dentro desse período? A morte. Está vendo? Então, queridos, quando derruba aqui, vem o quê? O que é que segue? O céu? Para os ímpios hoje, é o céu. Depois, não, vem o inferno. Quando destrói a barreira do tempo, quando destrói aquele muro da morte, o que vem para o ímpio é o inferno. Ele vai cair.
Está vendo? O que Cristo veio fazer? O que Cristo veio fazer? Por isso que eu tenho sempre falado para os irmãos: leiam a Bíblia. Leiam. Não perca tempo lendo outras bobagens deste mundo. Leia a palavra. Por quê? Porque a Bíblia mostra o que Deus fez em Cristo. Ele pegou essa barreira aqui do começo e destruiu essa de cá também. Então agora, tá vendo? Eu sei que eu nasci em 1953. O ano que Davi Sena nasceu lá na Bahia. Mas quando eu abro a Bíblia, aqui em Efésios, veja como esse aqui, esse período, diz que Deus já me conhecia antes. Tá vendo? Eu não sabia. Pergunta ao ímpio, quem você era antes disso? Ele não sabe. Começou aqui. Veja, depois o que ele fez para mim? Ele abriu aqui, mostrou o que ele fez na eternidade, e agora ele desmancha isso aqui também, a morte, para mostrar vida eterna. Tá vendo? Então aquela palavra aqui que está aí para os irmãos, curso, mostra a eternidade para nós. Tá vendo aqui? Não é maravilhoso isso? Olha o que Deus fez. Curso deste mundo. Dá uma olhada para os ímpios. Dá uma olhada para seu vizinho. Olha, ele está morto. Está morto. Você convida para ir na igreja? Ele não quer. Convida para um churrasco? Ele vai. Convida para uma festa? Ele vai. Ele quer riso. Ele quer conforto. Ele quer isso. Por quê? Está morto em seus pecados. Até que Deus entre para chamá-lo da morte para a vida. Bom, agora vamos passar para o segundo. Lembra que eu falei para os irmãos? Que são 3 pináculos terríveis que operam nesta vida que passa. O segundo é um líder. Quem é o líder deste mundo? Olha como aparece no versículo 2. Começa com a palavra segundo. Tá vendo? O primeiro começou com segundo também. Eu expliquei para os irmãos que a palavra segundo, no original, dá uma ideia de algo que me empurra lá para baixo. Eu estou subordinado àquilo, né? Você trabalha na empresa. Aí o Emerson, ele trabalha naquela empresa que ele dirige o dia todo, mas ele opera naquela empresa segundo as normas. Está vendo como eu usei a palavra segundo? Ele está subordinado àquilo. Vendo? O mundo está segundo quem? Quem é o líder? É Deus? Não. É Deus que controla este mundo? O Brasil, segundo a opinião de alguns daqueles que chamados evangélicos modernos, o Brasil é do Senhor. Eles falam ainda, declara isso, como se Deus ficara, está impressionado porque declarou. Não. O Brasil não é do Senhor. Tem um povo crente dentro do Brasil que pertence ao Senhor. Mas o Brasil não é. Nem os Estados Unidos, nem a Inglaterra, nem a Alemanha, nem a Rússia, nenhum país. Olha a história das nações, irmãos. O Brasil é liderado, o mundo é liderado por quem? Olha o que diz 1 João 5,19. O mundo inteiro jaz no maligno. Você sabe o que significa a palavra jaz? Vai lá no cemitério. Vem escrito no túmulo lá. Aqui jaz. É da palavra jazigo. Aqui jaz os restos mortais. O mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro está nas mãos do maligno. Está vendo? Quem é ele? Vamos conhecer? Os irmãos vão perceber que o mundo não conhece o seu Deus. O Deus do mundo é o diabo.
Mas o diabo é tão hábil, tão habilidoso no território dele, que ele se esconde aqui, se esconde ali, esconde aqui, esconde ali, de tal maneira que ninguém sabe quem é ele. Então, para o mundo que não tem revelação bíblica, Satanás é o capeta, o chifrudo, com rabo. É assim que eles conhecem. O povo fica com medo dele. Está vendo? Porque dão uma ideia errada, sem orientação. Mas ele é chamado aqui de quê? Segundo o quê? Como é que está o nome dele aí no texto? Segundo o príncipe. Está vendo? Então, príncipe indica que a pessoa tem uma posição. Tem países aí que tem reis. E onde tem rei, tem um príncipe. O filho do rei é um príncipe. No caso aqui, trata de autoridade. Satanás tem autoridade? Tem. Ele é poderoso? É. Ele é capaz? É. Ele é habilidoso? É. Ele é inteligente? É. Ele é conhecedor? É. Mas ele tem uma responsabilidade delegada. Tá? Significa que ele tem alguém acima dele. O dono de uma fazenda é o supremo na fazenda. Ele é dono de tudo ali. O gado, os cavalos, os porcos, as plantas, toda a terra é dele. Mas ele tem ali um capataz que trabalha para ele, que dirige a fazenda. Eu conheci lá na Bahia vários homens, tinha até na igreja lá também, pessoas assim, que eram capatazes numa fazenda, ou noutra fazenda. Mas eles, era uma responsabilidade delegada. Você vai fazer isso, você vai cumprir isso. Satanás é assim. Tem crentes hoje que colocam Satanás como se ele estivesse no nível de Deus. Deus é bom, Satanás é ruim. Então há uma briga entre dois deuses, Deus do mal e Deus do bem. Não existe isso, irmãos. Tá? É chamado na teologia dualismo. Não existe isso. Deus é Deus, glorioso. O bem e o mal, no sentido de destruição, tudo vem do Senhor. O Deus que dá vida e o Deus que opera a morte. O Deus que tira a autoridade e põe a autoridade. É Deus. Então não tem uma divindade do bem e uma divindade do mal. Ele é um príncipe, porque Deus colocou assim. E ele é encantador. Satanás é muito capaz, irmãos, inteligentíssimo. Entre os anjos que foram criados, ele era o mais habilidoso. Ele era uma estrela lá no céu. Tá? Então, ele é príncipe. Deus outorgou o mundo. Quando ele foi expulso do céu, eu conheci um pastor que ele acha que a queda do diabo foi um pouquinho antes da queda do homem. Quando ele foi expulso do céu. E parece que há lógica nisso, né? Mas eu sei que ele veio e viu o mundo como um lugar que ele, não um jardim do Éden, mas um lugar de que ele poderia ostentar seu poder. Você lembra quando Absalão quis tomar o reino de Davi? Satanás também quer tomar o reino de Deus. Tá? Só que ele está lidando com uma divindade, Deus deixa. Deus deixa Satanás operar com seu poder. Ele é amado, ele causa medo? Não, ele é amado. Satanás é amado pelos dele. Tá? Ele simplesmente põe medo, aquele terror. Mas ele é amado. A voz do diabo é doce para os ímpios. O príncipe deste mundo. Ele que coordena. Ele que chama. Ele que opera.
Ele que tem um grupo de milhões de poderes que opera neste mundo. Tem demônios que operam, anjos que operam com a política, tá? Principados e potestade, ele tem. Ele está lá em cima, no top da maldade dele, e ele tem os grupos dele, que opera na política, que opera na família, que opera dentro do mundo, que atrai isso, que atrai aquilo, que vai operando toda a função do diabo no mundo. Ele vai devagar, ele não vai assim de arroxo, não. Ele opera aqui, coloca políticos aqui, coloca esses elementos perigosos, tá? Abre um carnaval aqui, boates aqui, baladas aqui, motéis, planeja a destruição da família até atingir os crentes. Presta atenção, ele vai devagar. Ele quer arrancar da terra todo elemento tudo que é adoração a Deus. Tá vendo? Você vê como o ódio de Saulo de Tarso contra Jesus? Como ele não podia ver Jesus, nem atingir Jesus, ele foi tentando acabar com os crentes, matando-os. É a operação do diabo. Tá? Ele é o príncipe deste mundo. Então, quem é dele gosta do mundo. Ele é o príncipe da potestade do ar. Potestade significa que ele está lá em cima e abaixo dele tem uma multidão que opera conforme ele quer. Então, Satanás não é bobo. Os irmãos estão percebendo a necessidade que temos de reunirmos em oração? De chegar, dobrar os joelhos. Senhor, ordenar. Senhor, quebra o poder das trevas. Eu vejo aqui em Ribeirão Preto como domina o espiritismo, irmãos. O candomblé, a macumba, tudo isso domina. Como é que nós podemos vencer isso? A batalha é a oração. Você vê os poderes das trevas dominando o bairro. Aqui abre um bar, ali abre uma mentira religiosa. Você vê, Satanás não luta contra a mentira religiosa. Ele vai lutar contra a verdade. Tá? Então, queridos, ele opera assim. O que é que a igreja faz? A igreja entra em guerra. Hoje não. A igreja, chamada os crentes evangélicos, entraram em festa com o diabo. Nós entramos em guerra. Tá? Nós ouvemos a palavra. Nós chegamos aos cultos de oração, ou fazemos reunião de oração em nossa casa. Dobramos o joelho no chão. Senhor, agora é a hora do Senhor agir. Por causa do teu nome. Tá? Quando a igreja entra em ação. Quem é que pode ir contra a igreja? Quem é que pode? Você lembra quando o rei Ezequias, quando Senaqueribe cercou Jerusalém, e aquele rei arrogante desafiou o próprio Deus. Quando ele desafiou Deus, aí Deus entra em ação. Eu vejo, irmãos, o que é que estão fazendo hoje? O príncipe deste mundo. Porque a igreja parou. A moleza da igreja hoje é terrível. Bom assim, ali, ocupado mais com mais enchimento da igreja, com mais gente. Não, nós estamos vendo é guerra. Elementos chamados pastores, missionários, até apóstolos, mulheres chamadas pastoras. Estão brincando com Deus. Estão desafiando o céu. Aí o grupo de crentes começa a entrar em ação. Você lembra o que Ezequias fez? Ele pegou a carta que o rei mandou. Chegou lá no templo em Jerusalém e apresentou perante Deus. Está aqui o que ele falou. Desafiando o Senhor. Volte, Senhor. Deus entrou em ação. Tá? Porque estava afrontando a Deus. Eu vejo esses elementos. Eu vejo igrejas como a Universal Mundial da Graça. Aquilo é apenas uma parcelinha do que está acontecendo.
Elementos brincando, zombando do nome de Deus, roubando do povo, mentindo para o povo. Tá? Se nós não orarmos, Deus deixa. Deus permite para a destruição de uma nação. Mas quando nós oramos, nós apresentamos a Bíblia perante. O Senhor falou isso. E o Senhor ia vindicar a glória do teu nome. Está aí, Senhor. Olha o que eles estão fazendo, falando na tua face. Volte, Senhor. Mostra esses elementos que tu és Deus. Foi isso que Ezequias fez. Sabe o que Deus fez? Deus, naquela noite, matou 184 mil soldados. Numa noite só. Uma população da cidade, quase da cidade de São Carlos, toda. Matou. Por quê? Deus não chamou um anjo para fazer isso. Foi o anjo do Senhor, o próprio Senhor Jesus Cristo. Foi lá. Acabou com os soldados. E o rei Senaqueribe fugiu. Voltou para o palácio. Lá os 2 filhos dele estavam esperando para matá-lo. Não pode brincar com o nome de Deus. Não se brinca com a autoridade dele. Então, queridos, é só para voltar aqui para mostrar quem é o príncipe deste mundo. Satanás é poderoso? Ele é. Mas tem alguém que é todo poderoso acima dele. O príncipe. E nós vivíamos assim, segundo esse príncipe. Você lembra? Eu lembro quando eu estava no mundo. Eu não caí em pecados severos, mas eu era mundano. Não faz diferença. Em Sodoma e Gomorra, nem todos eram gays ou sodomitas. Multidão ali na cidade eram pessoas que trabalhavam, plantavam, faziam as filhas casarem, dar em casamento, construíam casa, mas eram todos participantes. Todos coordenavam bem as 2 cidades. E Deus destruiu todos. Tá? É assim, queridos irmãos, o mundo. Eu era da igreja batista? Era. Mas eu era o ímpio. Eu amava o mundo. Eu não via a hora de terminar o culto. Foi Deus que me segurou. Foi Ele, no poder dele, que me livrou de pecados terríveis. Foi Ele. Por quê? Segundo o príncipe deste mundo. O espírito que opera nos filhos da desobediência. Estou chegando ao fim, irmãos. Eu quero terminar essa parte aqui. E agora? Falo, não é assim. Eu não era tanto assim. Era. Mas eu era uma boa pessoa. Não. Olha o que diz o texto. Dá uma olhada. O espírito que agora opera. Os irmãos devem conhecer essa palavra. É a palavra que nós temos em português, energia. Os irmãos sabem o que é energia? Na sua casa agora, não era assim quando eu era pequeno, né? Nós não tínhamos energia elétrica. Mas hoje tem. E você tem um aparelho que você quiser. Geladeira, liquidificador, televisor. Tudo funciona com o quê? Com energia. Você não vê energia, você sente energia. Toca o dedo no fio quando está na eletricidade para você ver. Você não vê a energia, mas ela é poderosa. Então, queridos, quem opera dando energia ao homem? O espírito, esse é o espírito chamado Satanás. Quem dá energia para o homem mentir? Quem dá energia para o homem ser um malandro, um perverso? Quem dá energia para homens abrirem bares, abrirem motéis, destruir família? Quem dá energia? Quem dá para o homem matar? Quem dá? Quem dá poder? Quem dá poder para um falso mestre subir no púlpito e pregar contra Deus? Mentir, ensinar mentiras dentro de uma igreja. Quem opera?
Quem dá poder para levar a família ao fracasso e até para o inferno? Quem dá poder ao homem para ele ser o que ele é? O Espírito que opera nos filhos da desobediência. Nem todos os homens são ladrões, mas o Espírito opera neles. O Espírito opera para ele ser professor e odiar a Deus. O Espírito opera para ele ser dono de uma empresa e odiar Deus. O Espírito opera nos homens. A divindade de Satanás é vista no dinheiro. Ele é o Deus Mamon. É isso que o povo quer. Eles querem dinheiro para usufruir do mundo deles. Dá uma olhada na casa lotérica. Como o fluxo de pessoas opera ali. Pessoas de toda a idade querendo ser rico, querendo ser rico. Por quê? Porque o dinheiro, o Deus Mamon, opera assim. Para o povo ter o seu mundo, tendo essa divindade nas mãos. Eu era assim. Eu tenho apenas alguns minutos e eu vou volver os irmãos para o restante. Olha o versículo 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora. Lembra? Segundo o mundo, segundo o diabo, e agora? Segundo as inclinações da carne. Vamos supor, há 40 anos, 50, 60, 100 anos atrás, o mundo não tinha o que tem hoje. Muito carro, muito conforto. Mas era diferente? Não, era o mesmo mundo. Quanto mais o mundo for agradável, mais o homem gosta do seu mundo. Ele quer o mundo. Por quê? O mundo opera as coisas que atraem. 3 coisas. Quais são? Paixão dos olhos, eu quero ver. Paixão da carne, eu quero sentir. E soberba da vida, eu quero pensar. Está vendo? Esse é o mundo. Exatamente isso. O mundo é tão agradável, é tão gostoso. E quanto mais o mundo fica assim tão belo, mais os homens são empurrados pelas suas paixões. Foi assim que operaram poderes das trevas, homens malignos como Barrabás, como Herodes, como aquela mulher terrível, Jezabel. Por quê? O mundo é encantador. E quanto mais o mundo é encantador, mais os homens trabalham para tirar qualquer crente, qualquer culto a Deus. Nos dias de Jezabel, ela mandava matar os profetas do Senhor. Mandava. Era tão corrompida, ela queria estabelecer o culto a Baal. Então o culto cristão, o culto do povo de Deus naquele tempo, atrapalhava tudo. Então mandava matar. Tá? É Satanás, queridos irmãos, operando assim. O mundo hoje é melhor? Não. Hoje está muito mais sutil. Satanás não está matando os crentes. Ele está pegando sutilmente armadilhas. Tá? Porque a gente vê hoje como o mundo atrai a carne. Os prazeres chegam na nossa casa. Basta ligar o televisor, ou o computador, ou a internet. Você vê que seduções estão ali. Mulheres quase nuas, oferecer até nuas. Homens também sedutores. Destruição de família. Chegou aí dentro de casa. Por isso que a Bíblia diz em 1 João, não ameis o mundo, nem as coisas que há.
Está vendo? Devemos simplesmente dizer, não quero. Porque é coisa da carne. E lembra, irmãos, os crentes têm problema na carne. Você não é perfeito. Tá? Se o seu coração não foi mudado, então você não é crente. Agora, se você é crente, a carne está aí. Até sua morte. Na minha carne reina as paixões. Então a gente tem que lutar. Você note isso, a fuga do crente. Teve crentes na história que levavam isso tão a sério. Tá? Eles negavam, é para nós negarmos a carne. Não é para dar um beijinho, não. Ah, que paixão, eu tenho direito. Não tem. Você é santo, querido. Você foi separado por Deus para Ele. Você é santificado para Ele. Então lute contra o mal. Não tem aqui brincadeira, não. É contra a carne, contra o mundo e contra o diabo. E na carne nós temos o mundo e temos o diabo empurrando tudo. O mundo é assim. E tem Satanás dizendo, está aqui. Está aqui dinheiro. Está aqui paixões. Está ele dizendo, você tem direito. Deus quer sua felicidade. Ele está sempre falando isso. Está pegando os que não são crentes e embrulhando eles. Colocando no pacote. E eles não percebem. Tá? Ele opera também nos olhos. Tá? Porque eu quero ver. E tem muita coisa para ver hoje. Antigamente não tinha tanto. Meus ídolos, eu quero vê-los. Ah, vou atrás deles. E também, queridos irmãos, estou chegando ao fim. Tem também os pensamentos. Ah, nem todos pecam na área das paixões, mas pecam no pensamento. Tem pessoas muito cultas no mundo. Tem pessoas até disciplinadas. Tem família. Tem pessoas com juízo, assim, em termos naturais. Trabalhadoras, mas pecam aqui. Os pensamentos deles não são os pensamentos de Deus. Os irmãos perceberam? Eu vou encerrando aqui o que éramos no mundo. Então, escute, deixa a doutrina da eleição de lado. Deixa. O que é que essas pessoas precisam ouvir? Arrependei-vos e convertei-vos. Mas eles não são mortos? Fala aos mortos. Os mortos têm mente. Eles são culpados. O homem, a Bíblia convida primeiramente para ele dobrar os seus joelhos e render glória a Deus. Não é para sair no domingo de manhã puxando o cachorro, não. Nem ouvir músicas profanas. O homem é culpado de ter abandonado Deus. O dinheiro dele que ele recebeu, ele ganhou pela força que Deus deu. A comida que ele come foi criada por Deus. O sol que ele tem foi Deus que pôs. A chuva que ele tem foi dada por Deus. Ele está diante de uma mesa de bondade de Deus. O que é que ele tem que fazer? Não. Ele é incrédulo. Não, ele é culpado. Adore a Deus. Adore. Não é brincadeira. Ah, eu não sou crente, vou ficar em casa. Você é culpado. Você é culpado de suas pingas. Você é culpado de não amar sua esposa, de não submeter-se ao seu marido, de não respeitar os pais. Você é culpado. Há um rei no céu que reina. Ah, eu não sou crente, não importa. É culpa. Foi assim que Paulo falou para os moradores de Atenas. Olha, vocês estão vendo o que Deus deu, frutas, comida, tudo para vocês, e vocês estão adorando ídolos. Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas eu nunca tive Bíblia. Não importa. Se não tivesse Bíblia, tem a criação. A criação mostra a glória de Deus. E eu vou buscar vanglórias?
Eu vou adorar meus ídolos? Isso é uma infâmia. Isso é suficiente para mostrar o descaramento do ímpio. Ele merece o quê? O inferno e o lago de fogo. A Bíblia está mostrando Jesus e sua glória na cruz para pecadores se arrepender. Que a resposta para eles está no Filho de Deus. Ele veio ao mundo, se tornou homem para livrar homens do castigo eterno. Então as duas revelações, uma mostra o homem é responsável, a outra mostra que Deus é compassivo. Que o Senhor, em sua bondade incrível, aplique a sua palavra em cada coração.